Olá, alunos! Nesta aula do caderninho de matemática da professora Caroline, nós vamos revisar o estudo das frações. Uma fração é todo par de número escrito na forma A sobre B, onde B, o número que está aqui embaixo, se chama denominador. Ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. O B nunca poderá ser zero, então B é diferente de zero porque ele indica quantas partes você irá dividir o seu inteiro. O número A é o número que fica aqui na parte de cima, se chama numerador. Ele indica o número de partes consideradas do inteiro. Então, como exemplo, uma fração que se lê 1/3, onde 1 é o numerador e indica quantas partes eu estou considerando desse inteiro, e o 3, denominador, quantas partes esse inteiro foi dividido. Ok? No estudo das frações, a ideia do inteiro pode variar de forma, de tamanho da figura ou do objeto estudado e a quantidade de partes. Então, exemplos e como nós lemos. Então, uma figura dividida em duas partes, onde eu pintei apenas uma, nós lemos 1/2. Uma figura dividida em 4 partes, onde eu pintei 3, é a figura que a gente lê como 3/4. Esta figura eu tenho 4 partes iguais e estou considerando apenas uma, 1/4. Próxima figura, uma figura dividida em 6 partes iguais, onde eu pintei apenas 4, nós lemos como 4/6. E a última, uma figura dividida em 10 partes, onde eu pintei apenas 7, nós lemos como 7/10. Observe que para todas essas figuras, os tamanhos, as formas e as quantidades de partes pintadas são diferentes, mas na mesma figura, os pedaços são iguais. Então, nessa figura aqui, que tem 2 pedaços, ela está dividida em 2 partes iguais. Nesta figura que tem 4 pedaços, está dividida em 4 partes iguais. Olha, 4 partes, esse círculo, ele está dividido em 4 partes iguais. Esse hexágono também em 6 partes iguais. E esse retângulo em 10 partes iguais. Então, em uma mesma figura, para estudar fração, nós precisamos dividir em partes iguaizinhas. As frações podem ser consideradas em 3 formas. Uma fração própria, que representa parte do inteiro, uma fração imprópria, que contém um ou mais inteiros, e uma fração aparente, que é um tipo de uma fração imprópria, mas que equivale apenas a inteiros. Então, vamos voltar aqui. Na fração própria, o numerador é menor que o denominador. Nessa fração própria, sempre representa apenas uma parte do inteiro, então não é o inteiro completo, sempre uma parte do inteiro, então 1/3. Na fração imprópria, contém um ou mais inteiros. Para escrever uma fração imprópria, sempre você vai ter o numerador maior que o denominador. Para conseguir pintar 12 partes, observe que eu precisei usar 3 inteiros, ok? 2 inteiros completos, mais uma parte do terceiro inteiro, beleza? Então, na fração imprópria, vai conter um ou mais inteiros e uma partezinha que não está completa ou inteiro. Na fração aparente, é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, mas ela equivale apenas a inteiros. Não tem como nesse caso aqui, onde sobrou uma parte. Então, assim, para ser uma fração aparente, sempre a fração ela corresponderá a uma quantidade inteira. O numerador é múltiplo do denominador. Essa observação que eu escrevi aqui. O numerador sempre vai ser o número da tabuada do denominador, ok? Continuando o estudo das frações, uma fração é equivalente quando nós multiplicamos ou dividimos, né, quando é possível fazer isso, os termos de uma fração por um mesmo número natural. Então, observe, uma fração equivalente são frações que têm o mesmo valor, mas estão escritas com algarismos com números diferentes. Então, a fração 1/3, ela equivale a 2/6. Observe que esse mesmo pedaço, ele pode ser representado com 2 partes de 1/6, que será 2/6. Esse mesmo pedaço, ou esse 2/6, ainda poderia ser representado por 3 nonos, 1 nono mais 1 nono mais 1 nono, 3 nonos.
essas três frações são frações equivalentes. Elas valem a mesma quantidade, mas são escritas de formas diferentes. Para obter essas frações, observe que a partir do 1/3, se eu multiplicar por 2, eu obtenho 2/6, ou se eu pegar o 1/3 e multiplicar por 3, eu obtenho o 3/9. Bom, mais exemplos de frações equivalentes. Para obter uma fração equivalente, então, relembrando o que foi mostrado na folhinha anterior do caderninho, nós podemos multiplicar pelo mesmo número ou dividir pelo mesmo número quando isso for possível. Então, se eu tenho a fração 1/2 e quero criar frações equivalentes a ela, eu preciso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor e vou obter uma fração que equivale a 1/2. Então, se eu multiplicar por 2, eu escolhi arbitrariamente o 2, se eu multiplicar por 2, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2, 4. Eu obtenho uma fração equivalente. Se eu pegar esse 1/2 e multiplicar por 3, eu vou obter mais uma fração equivalente. O 3 sobre 6. Ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Eu também posso multiplicar essa própria fração equivalente que eu achei a 1/2 por um outro valor aqui, se eu quiser. Então, se eu multiplicar 3 vezes 2, 6... 6 vezes 2, 12. Vou obtendo várias frações equivalentes, ok? Agora, se eu tenho uma fração grande e quero obter frações equivalentes que sejam menores, escritas com números menores, basta eu dividir. Só que na hora de escolher essa divisão, eu preciso escolher uma divisão para o mesmo valor. Então, se eu vejo que esses dois números são pares, poderia começar dividindo por 2, mas eu posso dividir por outros valores também, ok? Eu estou escolhendo 2. 48 dividido por 2, eu obtenho a fração 24. 64 dividido por 2, eu obtenho a fração 32. Aí, pode vir na minha cabeça assim, opa, mas 24 e 32 estão numa mesma tabuada. Esses dois números estão na tabuada, por exemplo, do 4. Também estão em outras tabuadas, tabuada do 8, né? Mas se eu dividir eles por 4, 24 dividido por 4 resulta em 6. 32 dividido por 4 resulta em 8. Aí, você quisesse continuar essas divisões, ainda daria para a gente dividir por 2, porque esses dois números aqui são pares. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Agora, veja, 3 e 4 são dois números que não podem ser divididos por um mesmo valor. E para fazer uma fração equivalente tem que ser pelo mesmo valor. Então, quando a gente chega aqui, que a gente não consegue mais dividir, a gente chama essa fração aqui de fração na forma irredutível. Ok? Então, agora terminamos aqui a nossa aulinha, nosso resumo sobre frações. Né? Espero ter ajudado bastante aí nos estudos de vocês. Bons estudos, até a próxima!